Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Júnior e nossa primeira aula será sobre metafísica. A metafísica é o ramo da filosofia que estuda o ser enquanto o ser, ou seja, sua essência. A essência do ser é o que faz ele ser aquilo que é. A pedra é uma pedra porque a essência dela é de pedra. Se ela tivesse a essência de um carro, por exemplo, ela não seria uma pedra, seria um carro. Porém, tem-se que definir o que é a essência de um ser, nem sempre é fácil. Poderíamos, por exemplo, dizer que a essência de um pássaro é voar. Afinal, todos os pássaros voam. Não confunda pássaro com ave. Porém, se partirmos dessa solução para o que seria a essência de um pássaro, poderíamos englobar nela também os aviões, os insetos, os morcegos, porque todas essas coisas são capazes de voar, mas elas não são pássaros. Ou seja, a essência do que é um pássaro é algo que, evidentemente, só um pássaro pode ter. Por isso que descobrir a essência de um ser não é uma coisa muito simples, e este é considerado um dos ramos mais complexos da filosofia. Para ajudar nisso, Aristóteles, que foi um dos primeiros a trabalhar com este conceito de metafísica, embora ele ainda não a chamasse disso, desenvolveu 4 causas principais que, segundo ele, seriam utilizadas para descobrir a essência de um ser. A primeira é a causa formal, a forma que um ser ou que um objeto tem. A segunda é o material, os materiais que foram utilizados para fazer aquilo. A terceira é eficiente, o criador daquilo e suas ferramentas. E a quarta é a final. Então, observemos, por exemplo, uma cadeira de madeira. O formato dela, sua causa formal, geralmente é ter 4 pernas, uma base para se sentar e um apoio para apoiar as costas. O seu material, se ela for uma cadeira de madeira, obviamente é a própria madeira. A sua causa eficiente seria aquele quem fez essa cadeira e as ferramentas que ele utilizou para fazer. E por fim, a causa final seria o propósito da cadeira, que é de se sentar. Seguindo isso, podemos aplicar mais 2 conceitos também, o de substância e o de acidente. Substância é a característica que é essencial para que o ser seja aquilo que ele é. Por exemplo, uma característica básica do avião é a capacidade de voar. Ou seja, dizemos que voar é a substância do avião, porque essa é a sua função e um avião que não voa não poderia ser considerado um avião. Agora pensamos em outra coisa, como a cor do avião, por exemplo. Um avião vermelho ainda é um avião, um avião verde ainda é um avião roxo ainda é um avião. Então dizemos que a cor do avião, nesse caso, é o seu acidente, porque embora ela seja parte daquele ser, ela não é necessariamente útil para que ele seja o que ele é, a menos que, por exemplo, eu queira um avião de uma determinada cor. Aí no caso de um avião vermelho, por exemplo, a cor vermelha não é o acidente, é a substância. Afinal, não há como um avião vermelho ser lilás, por exemplo. Finalmente chegamos a atos e potência. Atos seria o que a coisa é neste momento. Ou seja, se eu compro um bloco de gelo para fazer uma escultura, o ato do bloco de gelo é ser um bloco de gelo, é o que ele é neste momento. Mas agora, se eu pretendo fazer com ele uma escultura do Capitão América, por exemplo, a potência dele será Capitão América, porque depois de entalhado é isso que ele será. Ou seja, não é o que ele é agora, mas sim o que ele pode vir a ser. Então, mas por que esse debate voltou a ficar popular, sendo que, teoricamente, descobrir qual é a essência de um ser é uma coisa fácil? Bem, ele veio a público principalmente por causa
da inteligência artificial. Estudiosos que trabalham nesse rumo se preocupam com até onde, por exemplo, uma máquina poderia ir sem ultrapassar o ser humano, ou mesmo ultrapassando o ser humano, ou até vindo a se tornar um ser humano, né? Uma máquina, por exemplo, poderia ter os mesmos direitos de um ser humano? Poderia ter sentimentos? Poderia ter outras coisas que fazem ela um humano? Isso depende, porque nós não sabemos o que torna um ser humano um ser humano. Você poderia chutar, por exemplo, que é a nossa consciência. E de fato, até o presente momento, os seres humanos são os únicos seres que possuem uma consciência humana, mas não são os únicos seres que apresentam uma consciência. Animais como, por exemplo, corvos, golfinhos, elefantes e outros primatas são frequentemente aprovados em uma coisa que chamamos na psicologia animal de o teste do espelho, que se consiste em colocar um espelho na frente de um animal e ver se ele é capaz de reconhecer a sua própria imagem no espelho. Se o animal for capaz disso, então isso mostra que ele está consciente de que ele é ele. Agora, se ao ver o seu próprio reflexo ele o confunde com outro animal e foge ou ataca, ele não estaria consciente de que ele é ele próprio. Porém, justamente os animais que nós consideramos os mais inteligentes, como os corvos e os golfinhos, eles são capazes de serem aprovados nesse teste. Então, embora estejam longe de ter uma consciência humana, ou mesmo de pensar como um ser humano, algum nível de consciência própria e inteligência esses seres possuem. Afinal, eles são capazes de definir o que são eles mesmos e o que são o outro. Então, se eu digo que o que torna o ser humano um ser humano é a característica X, o que seria um ser humano que perde essa característica? Ou então, se eu pego essa característica e introduzo ela em outra coisa, como em uma máquina, por exemplo, essa máquina pode vir a ser considerada um ser humano? Bem, essa pergunta é muito difícil de responder, mas a melhor resposta que temos agora, pelo menos que eu achei, foi do escritor dos Sapiens, Yuval Harari. Segundo ele, o que nos faz humanos é a capacidade de acreditar em algo coletivamente. Uma religião só existe porque pessoas que não necessariamente têm algo em comum creem que ela está certa. Uma empresa existe porque os funcionários que ali trabalham creiam que estão trabalhando para a mesma coisa. E os clientes que dela compram creem que estão comprando a mesma coisa. Quando falamos do mundo físico, por exemplo, grandes empresas simplesmente não existem. O prédio da Fox, por exemplo, não é nada mais que um prédio, porque a empresa Fox, ela está no campo das ideias. E ela só existe porque pessoas acreditam que ela existe. Então, para Yuval Harari, essa seria a essência da humanidade. A capacidade de acreditar em alguma coisa em conjunto. E isso é uma coisa que, por enquanto, as máquinas não conseguem copiar. Bem, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido tudo e acompanhe o canal para os próximos vídeos. Até mais!